Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro. A igreja hoje celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Simão é apelidado por Lucas de Zelota, talvez porque militara no grupo anti-romano, chamado o grupo dos Zelotas. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, ele é chamado de o cananeu. É exatamente o termo hebraico, aramaico, para dizer zelota. Judas é chamado de Tadeu, ou Judas de Tiago. Na última ceia, Judas dirigiu a Jesus a seguinte pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a autêntica manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa a sua palavra. Uma carta do Novo Testamento leva o nome de São Judas. A festa deles, no dia 28 de outubro, é lembrada pelo calendário jeronimiano, no século VI. Está aí a introdução que faz o livrinho Igreja em Oração da CNBB. O evangelho de hoje é de Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e ele curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós podemos dividir o texto que acabamos de ler em alguns pequeninos blocos. O primeiro é o versículo 12, que é a introdução ao texto. Dá, na verdade, o contexto. Jesus está numa montanha, orando, passa a noite toda em oração. E depois desta noite de oração, Jesus começa a escolher os 12 apóstolos. Mas paremos um pouquinho nesta oração de Jesus. O monte é o lugar do encontro com Deus. O Antigo Testamento está cheio de reminiscências, de memórias neste sentido. No Evangelho de Lucas, Jesus ora em muitas ocasiões importantes. Só para lembrar, em 3:21, por ocasião do batismo. Em 5:16, depois da cura daquele leproso, da sua fama que se espalha, Jesus ora. Em 6:12, no texto de hoje, exatamente por ocasião da escolha dos 12 apóstolos. No capítulo 9, versículo 18, antes da confissão da fé de Pedro. Em 9:28, por ocasião da transfiguração. Em 11, capítulo 1, Jesus ensina os seus apóstolos a orar com a oração do Pai Nosso. No capítulo 22, versículo 40,
no Getsêmani, quando Jesus ora, sua sangue. E finalmente na cruz. Jesus passa o tempo todo na cruz em oração. A oração de Jesus no Evangelho de Lucas é uma das suas características fundamentais. Depois, os versículos 13 a 16, a lista dos apóstolos propriamente dita. Tudo isso acontece ao amanhecer. O amanhecer é o momento da luz, é o momento do discernimento. Jesus passa a noite toda em oração ao Pai, há uma espécie de incubação, como era muito comum na tradição hebraica, e na manhã seguinte, como que acontece a revelação do oráculo, da mensagem de Deus. Então, o amanhecer, a luz do sol, é símbolo do discernimento. Jesus chamou os 12. Este número 12, sabemos, tem um elemento simbólico muito forte. Os 12 apóstolos simbolizam, na verdade, toda a totalidade do povo santo de Deus, recordando as 12 tribos de Israel. Entre os 12 tem primazia Pedro. É Pedro que tem a tarefa, a missão da coordenação do colégio apostólico. E o seu irmão André, os dois são de Betsaida. Tiago e João são filhos de Zebedeu e eles trabalham no Mar da Galileia como pescadores. Depois aparece Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Mateus é também chamado de Levi, é cobrador de impostos. No Evangelho de Marcos, ele é o quinto apóstolo a ser chamado, depois de Pedro e André, Tiago e João. E só para diferenciar, Judas Tadeu, ou Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. É bom também fazer atenção a Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Há nomes duplificados na lista dos discípulos do Senhor. Jesus escolhe 12, simbolizando aqui o germe do novo povo santo de Deus. Finalmente, os versículos 17 a 19. Agora Jesus se encontra na planície e depois que Jesus desce da montanha, na planície, ele faz um discurso para os seus discípulos. Há uma multidão imensa, provinda de todas as partes. Lucas dá uma geografia meio estranha, ele fala de multidões vindas da Judeia, especialmente de Jerusalém, como também do litoral de Tiro e Sidônia, que são regiões pagãs na Cirofenícia. Muito provavelmente Lucas quer falar da universalidade da mensagem de Jesus a pessoas de todas as partes do mundo, simbolizadas por Jerusalém e também Tiro e Sidônia. E eles vieram, por um lado, para ouvir a palavra que Jesus prega e também para serem curadas de suas enfermidades. Palavra e sinal, palavra e cura. Muitos tiveram os espíritos impuros expulsos. As multidões querem aproximar-se de Jesus, querem tocar nele, exatamente porque uma força grande sai de Jesus e cura a todos. Numa palavra, como podemos sintetizar o trecho do Evangelho de hoje? Primeiro, essa relação entre o Monte Sinai e a planície de Moabe, lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, acontecem duas alianças. Uma no Monte Sinai, Êxodo, a partir do capítulo 19, de 19 a 24. Mas a outra aliança acontece nas planícies de Moabe. É bonito então ver, Jesus desce da montanha onde passou a noite em oração e na planície ele faz o discurso a toda a comunidade. O segundo elemento é o elemento da oração de Jesus. Na montanha, local do encontro com o coração do Pai, Jesus ora antes de tomar uma grande decisão do seu ministério público. Terceiro, a escolha dos 12 apóstolos, dentre todos os seus discípulos, ele escolhe 12, e obviamente esse 12 tem uma dimensão simbólica, teológica muito forte.
sobretudo vinculada à eclesiologia. É o novo povo de Deus que está nascendo. Finalmente, outro elemento muito importante é a relação entre a palavra anunciada e as curas realizadas. Isto é, há uma unidade fundamental entre a palavra e o sinal, a palavra e a força libertadora que se concretiza na história, a força curativa de Deus. Celebremos então bem neste dia a festa dos apóstolos Simão e São Judas Tadeu, patrono das causas impossíveis. E que Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.